Loki, episódio 2, temporada 1. E vamos logo cortar o papo. Esse vídeo ele tá lotado de spoilers, então só fica aqui quem viu o primeiro e o segundo episódio dessa série. Aproveita aí para se inscrever e ativar o sininho, porque toda quarta-feira eu estou aqui com um vídeo desses analisando o episódio da semana. Dessa vez eu vou te convidar a filosofar um pouquinho, então presta bem atenção. A partir de agora, spoilers. Em vez de ficar enrolando para entregar um pouco mais ali da sua trama, coisa que poderia fazer com extrema tranquilidade pela natureza misteriosa da série, os criadores dessa temporada resolveram avançar e nos deram então dois pontos importantes para a história que vai ser retratada nesse primeiro arco: Lady Locke e a criação do multiverso da loucura, o que me leva a crer que a série vai muito além disso, inclusive. Vamos começar de trás para frente, porque começar de frente para trás é assumir que realmente precisávamos da série ali nos ensinando através do Loki como que funciona esse pensar o tempo fora do tempo. Isso já havia ficado bem claro no episódio anterior, bem como também a ideia de que a TVA pouco pertence ao futuro ou ao passado, menos ainda ao presente, ou seja, é um episódio que nos traz algumas conclusões óbvias, porém depois quebra tudo isso e realmente parte para a série começar a acontecer de fato. E esse acontecer de fato faz com que a gente tenha que falar sobre caos, e falar sobre caos é também falar sobre ordem, que também é falar sobre destruição, sobre apocalipse, mas também sobre criação. Afinal, do caos viemos, como diz ali Mobius ao falar que a existência é caos. Essa simples frase nos vende a premissa do episódio: começarmos a entender o que é esse tal desse multiverso. Enquanto os Guardiões do Tempo e a TVA estão tentando fazer o utópico, que é manter uma linha mestra do tempo, ou seja, manter a ordem nesse caso, se prova mais uma vez que ordem demais só consegue gerar uma única coisa: caos. Ou de onde você acha que nasce a confusão? Nasce da paz. De onde nasce a desorganização? Nasce exatamente da organização, sem um, sem outro. Por isso que no meio do episódio Loki fala que existe um pouco de mal no bem e um pouco de bem no mal. O balanço, a aceitação do imperfeito é justamente o que faz algo ser precisamente perfeito. Vamos entender mais um pouco esse conceito, porque aí tudo vai ficar mais claro. A série como um todo eu acredito que também é o seguir da temporada. Ao final do episódio, quando a Lady Locke cria várias ramificações de uma teórica linha do tempo perfeita, uma linha do tempo que eles chamavam de linha sagrada, ela só consegue fazer isso justamente porque assumiu-se que o perfeito era a exatidão de uma linha temporal, ou melhor, a unicidade de uma linha temporal. Se ela fosse imperfeita, ou seja, se algumas ramificações tivessem sido aceitas com o passar dos tempos, entre aspas, seria pouco provável que houvesse toda essa tensão para essa ruptura que a gente assistiu no episódio. Fazendo aqui uma metáfora, tá? Uma alegoria. Se você tá, por exemplo, andando em linha reta para abrir uma porta e assumir que só existe uma coisa que pode ser feita nessa missão, que no caso é andar até a porta e abri-la, qualquer disfunção do caminho será dado como algo fruto do caos. Porém, se você assume que no meio do caminho pode tropeçar ou simplesmente olhar para a geladeira e ter vontade de beber água antes de abrir a porta, você também está assumindo que a confusão é aceitável. Ao passo que a confusão é aceitável, ela deixa de ser confusão, ela passa a ser predição. Entendeu aí a questão? Daqui pra frente no universo de filmes da Marvel, no MCU, nós teremos que cada vez mais aceitar que caos e realidade andam juntos, exatamente para fazer essa realidade absurda de heróis, de possíveis mutantes no futuro, ou seja lá do que for de mais estapafúrdio que vem acontecendo, seja plenamente aceitável. A suspensão de descrença é fruto de aceitar que o irreal anda exatamente ao lado do real. Com orelhas de lobo ausentes, o lobo eu sinto os dentes. Mais do que falado sobre esse ditado aí no episódio, ele serve também pra gente entender que o lobo sempre vai existir. A distorção, o confuso, o errado, o impraticável, tudo isso sempre vai existir em qualquer circunstância que estejamos inseridos. Tendo nessa circunstância uma orelha de lobo que aponte que bicho é aquele dali, ou não. Pompeia vai existir e ponto. Por isso que o Loki exagera na tentativa de bagunçar a realidade ali, para causar o lance da anomalia, e é também por isso que o Mobius rapidamente lamenta o apocalipse de Asgard e depois passa adiante. Aquilo vai existir, seja ali em Asgard, seja em outro local, como mostra, eles vendo vários Ragnaroks no mundo, vários apocalipses. Se a única coisa que pode sair da ordem é o caos, o ciclo se completa quando a única coisa que sai do caos é a ordem. Ao passo que a ordem tende à desordem, o caos tende
a paz. Esses são os extremos, né, os opostos que moram em cada um deles. Vamos de novo no que o Loki fala sobre Yin e Yang, bem no mal e mal no bem. Isso é bem senso comum. Ou seja, é bem importante entender esse conceito aí de que tudo é praticamente a mesma coisa e que algo, né, é gerado a partir de outro algo, para a gente entender o que diachos é esse negócio aí de multiverso. A Lady Locke nada mais é do que uma variante caótica de um Loki que sempre buscou um caminho muito sólido na sua vida, que é zoar e conquistar. Ela é uma variante tão oposta a ele que até o sexo é o contrário, é o oposto. Ela sequer o respeita como Loki, porque daquela autocontida ordem que é aquele Loki que a gente tá vendo, ela surgiu. E por isso não se vê mais como tal. Ele até diz, quando tá lutando lá e tal, que jamais se trataria dessa forma. E eu corrijo ele dizendo que sim, Loki o trataria dessa forma sim, mas não aquela variante sua que ele está acostumado, uma variante que ainda está presa ao velho jeito de ser o Loki. Lembrando que essa versão que vemos é bem antes da versão do personagem que mudou, né, e que se tornou uma espécie de anti-herói ali do MCU. Ele acabou de ser derrotado pelo Hulk e ainda ele fala um pouco com um sentimento meio traumático quando diz para jogar o Hulk lá pela ponte do arco-íris, etc. Apesar de estar sendo vista como má, a Lady Locke é apenas o exagero de um Loki que tentou se manter sempre muito fiel ao seu caminho central, ao seu arquétipo. Lembra que essa é exatamente a pergunta lá da primeira temporada, não, do primeiro episódio, né? Cara, eu vou sempre viver esse papel de cara mal. É isso daqui que eu sou, então paciência, né? Nós precisamos de um herói, é o que diz a música de abertura. Sim, nós precisamos de um herói, assim como a dualidade que habita entre caos e ordem. Herói e vilão são amálgamas que garantem a existência plena de um e de outro. E se estivermos de fato vendo Loki se transformar, por exemplo, em um herói a fim de contrapor a sua parte vilanesca, e se estivermos vendo o grande vilão que o Loki deveria ser se personificando na Lady Locke, e se estivermos vendo a criação de um grande exército de Locks e a partir de agora jamais saibamos qual Loki é o original e a partir disso finalmente ele passa a existir como um real deus onipresente, onipotente, onisciente, um deus real, oficial da trapaça? Todas essas perguntas poderão ou não serem respondidas ou simplesmente abordadas pela Marvel, mas é uma pena que a gente perceba, né, que jamais todas poderão nos ser entregues de bandeja se a gente aceitar que existe ordem dentro da realidade. Agora, se você aceitar o multiverso, que é isso que a Marvel quer, a loucura desse multiverso aí, você já terá todas essas perguntas perfeitamente respondidas agora, nesse momento, em suas mãos. Sendo assim, é só aceitar que a Marvel só vai escolher uma ou outra para te responder, mas que todas as outras podem ser abordadas. Owen Wilson e o Tom Hiddleston, juntos, eu acho que é quase um negócio obrigatório daqui para frente. A maneira como um completa a frase do outro, ou como um serve de escada para o outro, é muito, muito interessante de se assistir. Eu adoro o homem comum que o Owen Wilson sempre vende quando entrega essa calma misturada com sarcasmo, né, e certa assertividade. Isso daí cabe muito bem em Meia Noite em Paris e também plenamente aqui na série Loki. Por sinal, essa história de que Meia Noite em Paris é um homem visitando realidades de um passado distante parece com algo que a gente está assistindo agora, não acha não? Pois é, e aí eu volto a dizer, nada é por acaso. Ou melhor, tudo pode ser por acaso, mas aceitando o acaso, você aceita também a ordem, metalinguagem. Em um dado momento as ramificações vão sendo criadas, como eu falei, e lá estão diversas datas relevantes para a história do mundo. Desde a comemoração lá da queda do Muro de Berlim, até quando Cristóvão Colombo zarpou de Portugal em 1492 e mais na frente encontrou essa tal América para os olhos da Europa. Diz que foi um caos, né? Isso que aconteceu, que trouxe Colombo até aqui, era para ele ir para outro canto, jamais vir para cá, dizem. Porém, também seria caótico Colombo morrer e um naufrágio jamais chegar aqui, principalmente para nós que já conhecemos a linha definitiva à qual pertencemos. Só que esse caos ele acabaria trazendo João Pedro a ser o descobridor das Américas. João Pedro ou qualquer outro nome que você possa pensar. Ou seja, enquanto o caos age, a ordem toma forma. E no final, com a linha do tempo se ramificando, é justamente com o que os Vingadores e os próximos filmes da Marvel terão que lidar.
inúmeras possibilidades, novos personagens dessas inúmeras possibilidades, a fluidez da realidade e a sempre bem intencionada vontade de organizar tudo, que é justamente o que precede a falha. Assim como Loki sempre quis dominar tudo e foi justamente o que precedeu cada uma de suas derrotas, como muito bem aponta o episódio anterior. Que vilão é você? Um vilão que só perde? Aproveitando isso, a Lady Locke diz assim, não é sobre você. Só que ao dizer isso, ela também não diz que é necessariamente sobre ela. Pode ser sobre eles, sobre nós, sobre nada, sobre o mundo, sobre absolutamente tudo. Quando Loki é retirado do centro por uma outra versão sua, apontamos para o caminho que leve a um Loki perfeito. Aquele, né, ou aquela pelo menos, que aceita a falha e que por isso realmente consegue conquistar tudo que almeja, ou pior, o exército de Lokis aí, com cada um sendo exatamente o que um Loki sozinho dá a possibilidade de ser. Um Loki em sua perfeição. Ou você acha que o personagem debateu no meio do episódio a diferença entre poder de cópia e o poder de duplicação simplesmente à toa? Depois desse episódio, não vale mais perguntar quem é Loki, mas sim o que é o Loki. Muito bom, né? Muito bom. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.